Olá, alunos do nono ano. Vamos lá? Essa semana nós vamos ver, tá? Produtos notáveis. Então, essa vai ser uma aula introdutória sobre produtos notáveis, tá? Nós vamos ver o quadrado da soma, nós vamos ver o quadrado da diferença, nós vamos ver o produto da soma pela diferença. E o que é um produto notável? O produto notável é um termo muito usado, pois são multiplicações que envolvem variáveis, tá? E a gente pode fazer ele pelo método mais prático, o método mais rápido, ok? Então, vamos lá para nossa aulinha, semana 2 do PET do nono ano. Bom, quando a gente fala em produto notável, né, vamos lá para a simbologia das palavras. Eu gosto muito daí nas palavras. Produto. O que é um produto? Produto é multiplicação, tá? Então, a gente vai estar multiplicando. E notáveis é porque eles são especiais, são muito usados e tal. Então, a gente tem o quadrado da soma de dois termos. Vamos interpretar isso aqui. Quadrado da soma de dois termos. Então, eu vou ter uma operação envolvendo soma, vou ter que ter dois termos, tudo isso elevado ao quadrado. Tá? Aqui, eu não vou ler isso aqui agora com vocês, porque a gente vai, no final, chegar a esse resultado. Vamos entender aqui. Nessa figura, nós temos esse quadrado maior, tá? Que ele é formado por uma parte A e por essa parte verdinha B. Depois, A, B. Então, o que significa isso? Que o lado do quadrado, ele é A mais B. E como que eu sei que isso é um quadrado? Porque os lados possuem o quê? A mesma medida. Aí vocês podem pensar, mas como que você sabe que tem a mesma medida se não tem valores, se não tem um número? As próprias letras já te indicam isso, tá, gente? Então, se eu tenho A mais B e A mais B, o mesmo número que eu achar para A vai ser o do outro lado. Então, isso já te indica que é uma figura, tá, de lados iguais. Então, como que eu acho o lado, a área do quadrado? Se eu quiser calcular essa área, como que eu calculo a área do quadrado? A área do quadrado é L vezes L ou L ao quadrado. Opa. Que vai ser a mesma coisa que L ao quadrado, tá? Então, L, quem é o meu lado? O meu lado vai ser A mais B ao quadrado. Vamos desenvolver isso. A mais B ao quadrado significa que é A mais B vezes A mais B. Quando eu faço isso, eu tenho que fazer a minha distributiva, que eu brinco que é o chuveirinho. Multiplico todos por todos. Então, eu vou multiplicar o A vezes A e o A vezes B. E vou multiplicar o B vezes A e o B vezes B. Então, multiplicando aqui, A vezes A ao quadrado. A vezes A ao quadrado. Agora, A vezes B, tudo positivo, né? Não esqueça o sinal, AB. Agora, aqui, B vezes A, BA ou AB, é a mesma coisa. B vezes B, B ao quadrado. Quem eu posso agrupar? O AB e BA é o mesmo monômio, tá? Então, vai ficar A ao quadrado mais 2 vezes A vezes B mais B ao quadrado. Então, o produto notável,
ele já te dá uma forma, se você quiser gravar, né? Se você quiser memorizar, de resolver isso mais rapidamente. Que é justamente isso. Então, o que é o quadrado da soma de dois termos? Olha só, é igual o quadrado do primeiro termo. Quem é o primeiro termo? É o A e o segundo termo é o B. Então, olha aqui, quadrado do primeiro termo, este é o primeiro termo, mais, continuando aqui embaixo, 2 vezes o produto, o que é isso? Produto é vezes, mais 2 vezes o produto do primeiro termo pelo segundo. Então, é mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, tá? Aqui a segunda parte. Mais o quadrado do segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Ok? Então, quando a gente resolve produtos notáveis, tá? Você pode fazer essa distributiva, mas pelo método mais rápido, é o que todo mundo usa, tá? Até mesmo para ganhar tempo. Você vai entender essa multiplicação e chegar direto onde? Nesse resultado final aqui. Tá ok? E como que como que a gente faz isso, né, de uma forma mais rápida? Se é elevado ao quadrado, eu vou ter 3 termos. Elevado ao quadrado, eu sei que o primeiro termo está elevado ao quadrado e que o último também vai estar elevado ao quadrado, tá? Se eu estou multiplicando 2 vezes, se é elevado ao quadrado aqui, então eu vou pôr 2 vezes quem? A vezes B. Então, é 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Tá ok? Então, o produto notável do quadrado da soma de dois termos, ele é o quê? Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Miriam, precisa decorar? Não, mas você tem que entender. Se vocês quiserem utilizar essa forma que eu coloquei aqui para vocês, de vocês trabalharem, já coloca o quadrado no primeiro, quadrado no segundo, 2 vezes e multiplica os dois termos, tá? Esse nós vimos o quê? O quadrado da soma de dois termos. Agora, no próximo, nós vamos ver o quadrado da diferença. Diferença é menos de dois termos, tá? Vamos ver, então. Então, o que eu vou fazer aqui? Agora, eu quero achar a área deste quadradinho laranja. Então, ele é um quadrado e o valor dele vale A menos B. Então, nós vamos fazer A menos B vezes A menos B, não é isso? A área ou A menos B ao quadrado. Então, nós vamos distribuir isso aqui, vamos fazer essa distributiva, vocês vão ver que vão chegar nesse resultado. Então, vamos lá, eu vou multiplicar o A vezes A, o A vezes B, vou multiplicar o B vezes A e o B vezes B. Cuidado aqui, tá? Então, vamos multiplicar, porque agora a gente tem menos, então, vamos tomar um cuidado maior aí. A vezes A, tudo positivo, A ao quadrado. A vezes menos B, menos AB. Menos B vezes A, menos B, A. Menos B vezes menos B, menos vezes menos, mais B vezes B, B ao quadrado. Então, olha só, agrupando aqui, porque AB e BA é a mesma coisa, vamos ficar A ao quadrado, menos 2AB, mais B ao quadrado. Então, nós chegamos, né, nesse resultado. Então, o que é o quadrado da diferença?
ele é igual ao quadrado do primeiro termo, menos, agora é menos, 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. E se nós formos fazer naquela forma, né, que eu coloquei ali para vocês? A gente teria aqui, olha, estruturando. Deixa eu colocar os sinais depois, só para entender os sinais com vocês. Aqui, 3 termos que eu vou ter. O sinal, ele é sempre assim, mais, menos e mais. A gente sempre começa com mais e vai alternando. Só que o mais no primeiro a gente não usa colocar. Então, vamos lá. Então, aqui vai ficar, o primeiro termo é A e o segundo termo é B. Elevado ao quadrado, então, quadrado, quadrado. Se está elevado ao quadrado, é 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, pronto. Aqui está o meu raciocínio do quadrado da diferença de 2 termos. A diferença de um com o outro é que aqui é positivo e no da diferença é negativo, tá? Quando aqui é negativo, a gente vai alternando os sinais aqui, tá bom? Vamos fazer um exercício com isso. Quadrado da soma ou diferença de 2 termos. Aqui, vamos lá. Quem é o meu primeiro termo? Esse é o primeiro e o 2 é o segundo. Então, o que nós vamos fazer? Tá? Vai ser o quadrado do primeiro, presta atenção aqui que eu vou colocar o parênteses e elevar ao quadrado. Como é positivo, mais 2 vezes o primeiro termo, 3x, vezes o segundo termo, mais agora o quadrado do segundo termo. Aqui, gente, para a gente resolver isso, muita gente erra, às vezes coloca somente o x ao quadrado, e não é o primeiro termo todo. Então, a gente eleva o 3 ao quadrado e o x ao quadrado. 3 vezes 3, 9, x ao quadrado. Mais minutinho, isso, meu mouse travou aqui. 2 vezes 3x vezes 2. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. Mais 4. Se eu fosse resolver, né, daquele jeito que a gente já colocando nos termos, eu teria 3 espaços aqui. Quadrado do primeiro, olha. Quadrado do segundo. 2 vezes e multiplico os 2, tá? Só montando aqui o raciocínio rápido, para vocês não terem que decorar quadrado do primeiro, mais 2 vezes primeiro vezes segundo, mais quadrado do segundo. Vocês podem pensar e raciocinar desse jeito. Quadrado do primeiro, quadrado do segundo nas extremidades. E no meio, a multiplicação. Agora, vamos para o segundo. Agora é da diferença. Então, como que é? Quadrado do primeiro... Agora é menos. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, agora é mais. O quadrado do segundo. Coloca entre parênteses para não esquecermos de multiplicar. Quadrado do primeiro menos. Posso multiplicar tudo. 2 vezes 2, 4. X, y. Mais. Aqui os dois vão ser elevados ao quadrado. 4x ao quadrado. Estruturando daquela forma, né? Eu vou ter 3 termos, elevo o primeiro ao quadrado, elevo o segundo ao quadrado e multiplico por 2 aqui. E resolvo, tá? Que vai chegar no mesmo resultado. Então, aqui nós vimos 2 produtos notáveis. Quadrado da soma de 2 termos, muito usado, e
quadrado da diferença de dois termos, tá? Terceiro, produto da soma pela diferença de dois termos. Vamos entender. Olha, produto, então, eu vou ter uma multiplicação. Da soma pela diferença. Então, vou ter um produto que vai ter a soma pela quê? Pela diferença, vou multiplicá-los de dois termos. Então, os dois termos, gente, eles devem ser iguais em ambos os parênteses, tá? É como se fosse aqui, olha esse retângulo, né? O meu comprimento é x mais y. A minha largura é x menos y. Eu tenho o primeiro termo x em cada um e o segundo termo y em cada um. Se eu for determinar a área, eu vou multiplicar um pelo outro, tá? E aqui, os sinais, eles são o quê? Diferentes. Nos anteriores, né, o meu sinal era igual, por isso que eu colocava elevado aqui ao quadrado, eu poderia colocar dessa forma. Aqui, não. Aqui eu tenho os termos iguais, porém, um está sendo somado e no outro subtraído. Tem uma subtração. Vamos desenvolver isso. Esse é facinho da gente decorar, tá? Vamos desenvolver aqui, então. A mais B vezes A menos B. Nós vamos ter que multiplicar fazendo a distributiva ou o chuveirinho. Então, vamos ficar aqui. A vezes A ao quadrado. A vezes menos B, menos AB. B vezes A, BA ou AB, positivo. B vezes menos B, menos B ao quadrado. O que aconteceu aqui? Esses são opostos, eles são simétricos. Menos AB com mais AB, eu vou o quê? Cortar. Então, ficou quadrado do primeiro, A ao quadrado, menos B ao quadrado. Então, o que é o produto da soma pela diferença de dois termos? É igual ao quadrado do primeiro termo, menos o quadrado do segundo termo. Tá? Então, preste muita atenção que aqui os sinais, eles são diferentes. Por isso que eu não posso agrupá-los, né, e colocá-los elevado ao quadrado igual aos outros, que aqui o sinal é igual. Tá ok? Então, é isso, quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Vamos fazer esse aqui. Vejam bem, eu estou multiplicando dois parênteses onde os termos são iguais. 3x, 3x para o primeiro termo. E no segundo termo, 2. E as operações são simétricas, são opostas. Então, nós vamos fazer o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Não esqueçam de elevar o 3 e elevar o x. Então, vai ficar 9x ao quadrado menos 4, tá? Aqui é a mesma coisa, o primeiro termo é BC e o segundo termo, meio ao quadrado, 1 ao quadrado sobre 2. Então, aqui, e os sinais, eles são opostos. Um é menos e o outro é mais. Então, aqui, gente, pode vir o menos e depois o mais, tá? Não tem problema, não. Então, nós vamos fazer o quadrado do primeiro. Então, vai ficar BC ao quadrado menos o quadrado do segundo. BC ao quadrado é B ao quadrado, C ao quadrado, menos 1, né? Nem precisa desse 1, a gente poderia colocar o A de uma vez. A ao quadrado elevado a 2, eu vou multiplicar. 2 vezes 2, 4. E multiplico também, elevo na potência quem? O denominador. 2 elevado a 2, 4. Então, essa ficaria a resposta. Tá? Então, este é o quê? Produto da soma pela
diferença, produto da soma pela diferença de dois termos. E agora o nosso último, né? Cubo da soma de dois termos. Cubo da soma de dois termos. Então, vamos lá. Cubo, se é cubo, é elevado a 3, tá? Da soma de dois termos. Aqui a gente poderia fazer pela da diferença também. Depois eu vou fazer um com vocês. Cubo da soma de dois termos. Aqui, olha, era quadrado da soma de dois termos. Então, era elevado ao quadrado. Neste que nós estamos vendo, ele é o quê? Cubo da soma. Então, é elevado a 3. Tá? Eu não vou pôr o desenho dele aqui, porque a gente vai trabalhar direto na formação dele. Como que é a formação dele? Aqui, olha, eu já vou no método simplificado com vocês. Eu vou colocar os dois termos na extremidade. Então, o primeiro termo é A e o segundo termo é B. Se está elevado ao cubo, elevado ao cubo, elevado ao cubo. Já montei as extremidades. Se é elevado ao cubo, é 3 vezes nos termos centrais. 3 vezes e coloco AB, AB. Aqui, a diferença é o quê? É que como eu estou começando com 3 na extremidade, eu tenho que diminuir no seu expoente. Então, esse primeiro A é 3, o segundo A é 2 e o terceiro A é elevado a 1. A mesma coisa aqui, olha, eu estou com 3, o B3 na extremidade, vão caminhando para o centro. Este é 2 e este aqui é 1. Os expoentes, eles vão diminuindo, tá? Eu acho muito mais fácil a gente fazer dessa forma do que decorar isso. Olha, como que a gente iria decorar? É igual o cubo do primeiro termo, cubo do primeiro, mais 3 vezes o primeiro termo ao quadrado, vezes o segundo termo, mais, esse mais aqui, 3 vezes o primeiro termo, vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo termo. Tá? Então, o que que a gente fez? A gente colocou nas extremidades elevada ao cubo os termos, o primeiro e o segundo. Aí, aqui eu tenho que montar, são 4 termos. Se é elevado ao cubo, eu tenho 4 termos. Depois, o que que eu fiz? Se é ao cubo, 3 vezes. Já coloco AB, AB. E vou diminuindo os expoentes da extremidade para o centro. Elevado ao cubo, elevado ao quadrado, elevado a 1. Agora, o B, elevado ao cubo, elevado ao quadrado, elevado a 1. Pronto, fechei. Vamos fazer isso com os valores. 3x mais 2 elevado ao cubo. Nós vamos fazer pelo método rápido aqui. O que que a gente faz? São 4 termos, porque é elevado ao cubo. Então, eu vou colocar o 3x elevado ao cubo e o último 2 elevado ao cubo, tá? Aqui, 3 vezes 3x vezes 2. Eu gosto sempre de colocar entre parênteses. 3 vezes 3x vezes 2. Primeiro termo está elevado ao cubo, aqui vai ser elevado ao quadrado, aqui elevado a 1. 2, né? Elevado ao cubo, aqui elevado ao quadrado e aqui elevado a 1. Agora, a gente resolve. 3 elevado a 3, 27x ao cubo, mais 3 vezes 9x ao quadrado vezes 2, mais 3 vezes 3x vezes 4, mais 2 elevado a 3, 8. É 2 vezes 2 vezes 2. Vamos continuar terminando.
Aqui eu já terminei, então não tenho que fazer mais nada. Aqui eu tenho que multiplicar. 3 vezes 9, 27. 27 vezes 2, 54, x ao quadrado. Mais 3 vezes 3, 9. 9 vezes 4, 36x. Mais 8. Então, agora já agrupei, não tem como agrupar mais, porque este monômio está elevado ao cubo, este ao quadrado, este a 1, tá? Este é o termo independente. Então, tá aí. Cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Então, aqui agora, vamos montar pelo método prático. Vou colocar o y, só que agora a gente tem quem? Menos. Então, aqui vai ficar. Só um minutinho. Vamos voltar aqui. Como eu tenho menos, presta atenção no sinal. Primeiro termo, segundo, terceiro, quarto. Os sinais, eles vão se alternando. Então, aqui é mais, menos, mais e menos. Tá? Presta atenção no sinal para não errar. Cubo do primeiro, cubo do segundo nas extremidades. Agora vem 3 vezes. Vamos pôr aqui multiplicando, e quando tem, né, essa multiplicação, já coloca no parênteses. 3 vezes y ao cubo, y ao quadrado. Y. Agora, 2x ao cubo, 2x ao quadrado e 2x. E vamos resolver. Não pode parar aqui, não. Então, vai ficar y ao cubo menos 3 vezes 2, 6. 6x y ao quadrado. Mais 3 vezes y vezes 2x ao quadrado, 4x ao quadrado, menos 2x elevado ao cubo, 8x ao cubo. Ainda temos que agrupar esse termo. Então, vamos lá. Aqui já está agrupado. Aqui também. 3 vezes 4. Opa, aqui ficou faltando. Xy ao quadrado, mais 3 vezes 4, 12y, x ao quadrado, menos 8x ao cubo. Eu não tenho nenhum termo igual, porque olha só, esse x está elevado a 1, este elevado a 2. Este y elevado a 2 e este y elevado a 1. Então, eu não posso agrupar. Então, eu paro por aqui. Ok? Então, é isso, gente. Então, aí a aula introdutória sobre produtos notáveis, né? Com os 4 principais produtos que trouxe para vocês aí no PET. Ok? Bye, bye e até a próxima.